Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo para me contar sobre o desmame, como foi o processo do desmame por aqui. Esse dia chegou e eu tô até com um aperto agora no coração de começar a falar e lembrar disso. Foi, graças a Deus, muito tranquilo, sem traumas, sem frustrações. Agradeço todos os dias por ter conseguido amamentar ele por 2 anos e 4 meses. Eu sofri bastante no começo e eu nem acredito, gente, que esse dia chegou de eu estar aqui falando pra vocês. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Sabia, assim, né, que esse dia, um dia ia chegar. Mas é isso, gente. Vamos começar o vídeo do começo. Vamos lá. E é isso, gente, eu não tô aqui com roteiro, não tenho nada escrito, não planejei nada pra falar. Vou contar pra vocês mesmo como foi a nossa experiência por aqui, né? Como vocês sabem, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre amamentação. No começo da amamentação eu sofri bastante, né? Então foi bem difícil pra mim no começo ali. Mas a gente passou por essa fase, né? E a gente seguiu em frente, então, com livre demanda, até agora os 2 anos e 4 meses dele, né? Única exclusivamente no peito. E aí não tem uma data assim que definiu quando que começou o desmame de fato. Eu até tava relembrando e tentando aqui ver se tinha algum ponto ali, mas realmente foi algo muito natural dele. Foi o Gael mesmo que foi deixando de pegar o peito. Então eu juro, eu não me recordo assim que dia que foi, quando que foi que ele começou a mamar poucas vezes ao dia, né? Era geralmente de manhã, quando ele acordava, e à noite pra dormir. Algumas vezes à tarde ele mamava 1 ou 2 vezes assim. Mas também não eram todos os dias, mas o que era mais estabelecido sempre era de manhã e à noite. E aí, gente, como eu falei, eu não me recordo quando isso foi acontecendo. Foi algo dele mesmo, que ele foi largando do peito e vendo que realmente não precisava ter essa necessidade de estar ali a todo momento, né? Como ele fica em casa comigo à tarde e com a minha mãe agora no período da tarde também, né? A minha mãe mora na casa ali em frente, então ele tá ali com ela, eu tô aqui, a gente se vê o dia inteiro, a gente tá junto o dia inteiro. E ele sempre foi muito apegado ao peito. Eu achei que ele ia passar dos 3 anos, assim, de amamentação e não tinha problema. Eu nunca quis tirar ele do peito. Era, assim, muito complicado à noite, principalmente quando ele acordava. Ele só voltava a dormir com o peito. Pra ele dormir, era só com o peito. E pra acalmar também ele, às vezes, quando ele mesmo caía, ou ele entrava em alguma crise, tinha alguma coisa que irritava, que ele entrava nas crises de choro mesmo, né? Ficava ansioso, assim. O que resolvia sempre era colocar ele no peito. Então era também, além do alimento, esse apego emocional de eu ser o porto seguro dele estar aqui comigo no peito e ele se aliviar. Lembrando disso, dá vontade até de chorar. E aí, como eu tô o dia inteiro com ele, ele foi vendo que eu, estando com ele, eu abraçava ele. Alguma coisa acontecia, assim, eu sempre abraçava ele e disse: a mãe tá aqui contigo, a mãe tá aqui, pode ficar tranquilo, a mãe tá aqui, a mãe vai te cuidar, a mãe te ajuda. E ele foi, então, sabe, deixando um pouco do peito, de pegar o peito pra ser um porto seguro dele ali, né? Porque às vezes eu botava ele no peito e ele nem mamava, ele só queria estar com a boca ali pra estar grudado em mim, sabe? Então eu sempre pegava ele e abraçava, assim, pra ele sentir que eu tava aqui com ele e ficava realmente com ele dando atenção ali. E aí, nisso, ele foi, então, mamando de manhã e à noite, como eu contei pra vocês, né? E pode não parecer, mas foi passos, assim, de formiguinha, né? Contando agora, assim, parece que foi um passo a passo, mas não, gente, foi passos bem lentos até a gente chegar nessa fase de mamar 1, 2, 3 vezes no dia, tá? Então, à tarde, geralmente, quando ele mamava, era pra tirar o cochilo dele à tarde, e hoje ele já não tira mais o cochilo dele à tarde. Gente, eu tento fazer com que ele durma, mas ele não tira o cochilo mais dele à tarde. Então ele vai dar 1 mais ou menos ali, que é o horário depois do almoço, né? Que ele vai até umas 9, 10 horas, assim, bem tranquilo, direto.
tá? Então à tarde ele já não tira mais o cochilo e eu também tentei fazer ele dormir à tarde sem o peito, né? Dando uma ninada ou mesmo deitando com ele na cama. Ele não quis mais, não teve mais essa necessidade e pra nós tá então tranquilo. Ele tem dormido muito bem, ele dorme a noite inteira tranquilo e é isso, tá? Então o peito à tarde a gente conseguiu tirar e acabamos não colocando nada ali no meio, né? Ele só não mamou mais e não dormiu mais também, mas foi tranquilo. Ele parou de mamar mais ou menos de tarde, assim, ele tava com uns 2 anos e 1 mês, mais ou menos, que ele já não quis mais tirar o cochilo dele de tarde. E aí de manhã, a mamada de manhã, era quando ele acordava, que ele ficava com aquela preguiça na cama, que sempre quando ele acordava, eu ia ali com ele e ficava, né, de preguiça ali com ele, abraçava, dava bom dia e começava, e dele sempre pedia pra mamar. E eu trocava ele também na cama antes de tirar ele do quarto, né? E aí, antes então de trocar ele pedia pra mamar e eu comecei a sempre falar pra ele sobre o café da manhã. O que eu ia comer, o que ele ia comer. Dava algumas frutinhas, algumas comidinhas de opções pra ele. Falava, hoje vamos comer laranja. Quem que vai me ajudar a descascar uma laranja? Quem que vai me ajudar a comer o mamão? Eu vou comer o mamão e eu vou levar a casca ali pro Pipe, porque a gente tem galinhas aqui atrás, né? Quem acompanha os outros vídeos já percebeu até, né? Que a gente às vezes é interrompido pelos galos, umas galinhas. Então, eu sempre falava assim pra ele ficar com aquela vontade de ir pra mesa, de comer, de estar ali junto, né, participando desse momento. Porque geralmente ele acordava, ele pedia pra mamar, ele ia pra mesa, ele comia um pouquinho aqui, um pouquinho ali e já não queria mais comer também. Então era só mesmo o mamar mesmo do peito que ele queria, né, pra tomar o café da manhã, era o mamar do peito. E aí, pra trocar, então, a gente foi fazendo dessa maneira. E deu muito certo, gente. Claro, como eu falei pra vocês, foi passos, assim, de formiga, né? Não foi... eu fiz 2 dias assim, 3 dias assim e deu certo. Ele nunca mais mamou. Não foi assim, mas deu certo. A gente sempre incentivando ele e falando sobre o café da manhã e falando de comidinha, ou até eu deixava alguma coisinha pra de noite assim, isso daqui nós vamos comer amanhã. E daí eu falava pra ele no outro dia de manhã, tu lembra que a gente deixou alguma coisa lá, tipo um kiwi, às vezes ele queria comer, né? Lembra que aquele kiwi a gente deixou lá guardado pra comer agora de café da manhã. Vamos lá comer aquele kiwi, vamos. E sempre também outra coisa, deixar ele participar, né, das atividades. De tentar ali me ajudar a cortar, claro que eu não dou uma faca de verdade pra ele, né? Mas eu dou a faquinha mesmo que vem junto nos kitzinhos de comidinha, de... essas faquinhas sem serra, que é só de brincadeira, sabe, gente? Coisinha de criança mesmo, né? Não é uma faca de verdade, pelo amor de Deus. Mas pra ele tentar me ajudar a cortar, a participar, de estar junto ali nesse momento. Então, até as frutinhas de mentirinha dele que cola com velcro, vem com aquela faquinha, eu dava aquela faquinha mesmo pra ele me ajudava ali, né? Ficava ali mexendo, ou botava um iogurte e botava algumas sementezinhas, umas castanhas, e dava pra ele mexer, pra gente comer junto. Então, ele tá participando desse momento de ajudar a quebrar um ovo. Isso incentivava ele muito a querer estar ali, a querer participar, a querer pegar e fazer o café da manhã dele, querer comer. E isso também foi uma das coisas que mudou bastante aqui em casa, porque antes, com a amamentação, ele comia muito pouco. Assim, o Gael até é um dos motivos com que eu entrei com fórmula pra ele, porque assim, ele ficou alguns meses, acho que mais de 6 meses, assim, sem ganhar peso praticamente. Ele ficou estabilizado num peso e ele não subia e não descia, não subia e não descia. E ele tava crescendo, tava se desenvolvendo. O Gael sempre foi acima da curva do peso. Ele sempre foi um bebê bem gordinho. Então, mesmo ele estando estabilizado num peso, ele não estava abaixo da curva. Ele tava ainda na linha do crescimento certo, sabe? Que tem aquela linha do crescimento na caderneta de vacinação. Então, ele sempre tava na linha. Podia não estar acima, né? Mas sempre tava na linha ali de crescimento ainda.
mesmo não ganhando peso. E isso foi uma das coisas que foi me angustiando um pouco, porque ele não tava ganhando peso. E como ele tava começando a mamar muito pouco durante o dia, o meu leite foi secando. Então, às vezes ele ia mamar, ele queria mamar à tarde, ou ele queria mamar à noitezinha, assim. Ele mamava um pouquinho e saía. Ele voltava de novo pro peito e saía. E daí, às vezes, ele mamava, chegava a assar meu peito, assim, de tanto que ele mamava, que ele queria, né, mamar, que queria tivesse leite ali. E às vezes ele olhava pra mim e falava: mãe, não tem leite. Leite? Cadê o leite? Mãe, não tem leite. E daí ele vinha pro outro peito, assim, mamava um pouquinho dele e acabou o leite. Não tem mais leite. Então, dei uma sofrida ali no começo, porque realmente meu peito foi secando. Como, né, ele sempre mamou bastante, eu sempre tive uma boa produção de leite. E foi naturalmente secando por conta dele não ter mais tanta necessidade mesmo de mamar. Tinha noites que ele ia dormir sem mamar, então eu ficava praticamente o dia inteiro sem dar de mamar, ou dava de mamar uma vez ao dia. Não tinha como, né, eu ter ainda uma boa produção de leite. E aí, então, entramos com a fórmula com ele somente durante a noite. Então, antes dele dormir, que ele sempre pediu leite pra ele dormir, ele sempre dormiu, né, depois de eu dar mamar pra ele. E uma coisa que eu mudei é que eu dava mamar pra ele na cama. A gente sempre ia dormir, eu dava mamar pra ele lá na cama, e aí ele dormia, botava ele na caminha dele. A gente, recapitulando aqui, tem a cama dele do lado da nossa cama. Ele tem uma cama de solteiro do lado da nossa cama de casal, que ele dorme ali, pra nós fica mais cômodo, então a gente ainda permanece dessa maneira, tá? Então ele dorme ali, e isso eu acabei mudando. Antes mesmo de tirar o mamar da noite, eu já comecei a dar o mamar pra ele aqui no sofá, com as luzes ligadas. Não, claro, todas as luzes ligadas, mas eu tenho um abajur ali com uma luz amarela, que eu já dava início, né, pro sono da noite. Então eu dava mamar pra ele aqui, a gente conversando, todo mundo, né? Deixava então essa luzinha ali ligada, e eu dava mamar pra ele aqui na sala. Depois dele mamar aqui da sala, eu levava então pro quarto, e agora a gente vai dormir. Na cama a gente vai dormir. A gente não vai mais mamar. O mamar a gente já tomou aqui no sofá, né? Então a gente vai agora dormir na cama, tranquilo. E era assim, seguido do mamar daqui, a gente ia pra cama, ligava as luzes, todas as luzes, e dormia. Ele gostava sempre de dormir com a minha mão, até hoje, né? Ele gosta de dormir com a minha mão, então ele abraça a minha mão e eu falo, né? A mãe tá aqui, tá tudo bem, a mãe tá aqui, agora a gente vai dormir, tá tudo certo, o mamazinho já tá na barriga, já tá, né? Já não precisa mais mamar, e agora a gente vai descansar. Então, pra nós, assim, foi bem tranquilo. Eu achei que essa parte da noite ia ser pior, assim, porque algumas vezes ele ainda acordava de madrugada pra mamar, e eu achei que ia ser bem difícil de tirar esse mamar da noite. Mas, como eu falei também, eu substituí ele pela fórmula. Quando realmente eu não tive mais leite pra dar, eu dei juntamente, claro, com a pediatra, né, auxiliando, a gente entrou com uma fórmula pra ele. E foi uma briga danada também pra achar uma fórmula que ele aceitasse. Como ele sempre mamou única e exclusivamente no peito, ele nunca tinha tomado nenhum outro leite, né? Então ele estranhou bastante as fórmulas. Eu comprei acho que umas 6, 7 latas de fórmulas de diferentes marcas e ele não aceitava nenhuma. A única que ele aceitou foi a Nanlac Comfort de 1 a 3 anos. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, mas foi a única que ele aceitou, uma latinha roxa, e ele aceitou assim, tipo, não tomava um copinho inteiro. E outra coisa, eu também não dei pra ele na mamadeira. Eu dei pra ele num copinho da Nuuk, e depois eu pego pra mostrar pra vocês, que ele não tem um bico de mamadeira, ele se chama um copo de transição, que é pro bebê que tá saindo da mamadeira e vai aprender a tomar no copo. Então ele tem um bico assim, ele não tem aquele bico gordinho de mamadeira. Ele gostou mais daquele jeito ali, e foi ali que a gente conseguiu. E deixa eu mostrar pra vocês, esse copo aqui, o da Nuuk, ele é chamado de copo de transição. A gente recebeu na Nuuk e foi nesse daqui que ele aceitou tomar, só nesse daqui, ó. Tá vendo que ele tem um bico como se fosse um copo com canudo, né? Não é o bico de mamadeira. O corpo, o copinho mesmo, é um copo de mamadeira. Até a Nuuk tem o mesmo copinho com um bico de mamadeira, que daí é vendido, né, como mamadeira mesmo. Só que esse aqui, ele é diferente. Ele tem esse bico aqui, ó, assim, retinho, como se fosse um canudo. Então esse daqui é o copo de transição. Eu até queria comprar um de novo desse daqui pra gente ter dois, só que eu não achei reposição desse daqui em nenhum site. Se você conseguir comprar, me diz aonde você comprou, porque eu quero comprar mais um pro Gael. E aí eu encontrei esse daqui, ó, só
que esse aqui o Gael não gostou, ele é o mesmo bico, só que essa parte aqui em cima, ele é menor. E aqui, ó, o bebê não consegue pegar bem o bico, né, do canudo ali. Então ele não gostou desse copinho aqui. Esse copinho tá novo, bem dizer, só que ele não gostou desse daqui. E esse daqui, ó, então é o único que a gente tem. E tá vendo aqui, ó, o bico dele, ó, tá todo mordido. Eu tentei achar outro também pra comprar, pra trocar. Porém, eu não achei reposição desse copinho aqui, ó. E no começo ele não queria, né, tomar o leite, assim, não queria tomar o no copo, ele só ficava mordendo. E daí ficou todo mordido assim. Mas seguimos com esse copinho aqui. E é esse aqui que eu recomendo pra vocês, tá? Copo de transição. Tinha dias que ele tomava 20 ml, não tinha problema. Eu tomava aqueles 20 ml, a gente ia pra cama e dormia. Às vezes de madrugada ele ainda acordava porque ele tava ainda com fome, porque ele sempre mamou bastante antes de dormir. Então eu dava pra ele no peito, dava pra ele copinho de leite, ele tomava o que ele conseguia e a gente ia pra cama, não tinha problema. E foi indo muito aos pouquinhos, quando realmente não tinha mais nada de leite aqui no peito, ele tava tomando já um pouco mais de leite no copinho, né? Ele tomava uns 50, 60 ml. Hoje em dia ele já toma 120 ml. Então ele toma 120 ml de noite e a gente vai pra cama, ele dorme a noite inteira, bem tranquilo, não tem problemas. E aí depois então que a gente tirou de fato uma mamada da manhã, uma mamada da tarde, uma mamada da noite, ele comendo o dia inteiro, ele virou uma chavezinha nele. Assim, gente, não sei se foi realmente a fórmula que abriu o apetite dele ou se, né, bateu ali e virou uma chavezinha na cabeça dele, porque ele começou a comer com uma vontade que, sabe aquelas crianças que dá gosto de tratar, que tu vai dar uma colherada ali, ou mesmo ele pega, né, que ele gosta bastante de comer sozinho. E eu sempre deixo ele bem sentado na cadeirinha dele, com as coisinhas dele, os talherzinhos dele, e ele vai comendo quando eu vejo que ele já fica, às vezes ele fica tipo, ai, eu tô cansado. Ele inventa umas dessas, né? Ele já tá com 2 anos e 5 agora. E ele fala às vezes que ele tá cansado, que ele quer que eu dou a comida pra ele. Então eu sempre tô junto ali do lado, também oferecendo a comida. E aí eu trato ele, ele abre aquele bocão, sabe? Antes era muito tipo um grãozinho atrás de outro grãozinho de arroz. Agora não, ele come, sabe? Com uma vontade, come um pratão de comida, repete aquele prato de comida. E questão de um mês ele já engordou 1 quilo. Então ele ganhou bastante peso depois que a gente tirou de fato o mamá dele, que foi agora, né? A gente fez agora 1 mês de desmame. Agora, dia 13 de novembro, ele fecha 2 meses sem mamar, pra ver, gente, a vontade dele. Ele tá toda hora, assim, ele pede pra ir na cozinha, que ele quebra a geladeira, ele quer pegar uma coisa pra comer. Ele me vê na cozinha, ele pede se eu tô fazendo comidinha, o que eu tô fazendo pra ele comer, sabe? Ele quer participar junto, e isso também, né, é uma coisa boa que eu sempre incentivei ele a estar junto ali comigo, mesmo se eu tô fritando uma carne, digamos assim, por exemplo, que ele não pode participar, não pode mexer ali, né, eu tenho receio também, então eu não deixo ele, quando eu tô lidando no fogão, ele sempre fica sentadinho do lado, então ele sempre fica me observando, ele consegue ver o que eu tô fazendo, ele pede pra ajudar, eu vou fritando, comendo alguma coisa, eu já vou tirando e dando pra ele também comer junto, pra ele experimentar, pra ele ver se tá bom, se tá gostoso, e ele sempre vai participando junto, né, então ele sempre tá junto, sempre vendo eu fazer, e gente, tá dando assim aquele gosto de tratar, de fazer comida pra ele, porque ele come e come bem, sabe? Então eu também tô bem, assim, com coração leve. Claro que nem eu falei pra vocês, a gente fica com um aperto no coração porque a gente sabe que a amamentação acabou e nunca mais vai voltar, né? É isso dali mesmo. A gente ficou 2 anos e 4 meses amamentando exclusivo no peito e agora a gente segue então com a fórmula durante a noite. Tá tudo certo, tá tudo bem. Foi assim muito tranquilo, que nem eu falei pra vocês, não tem receita de bolo, né? Foi, graças a Deus, assim, foi ele deixando do mamar de uma forma natural, uma forma tranquila, que ele encontrou também de não tá mais toda hora no peito, foi se sentindo bem, foi se sentindo à vontade, confortável e com respeito. Então eu tô muito tranquila, assim, minha missão foi cumprida com sucesso. Tô bem feliz com essa nossa nova fase agora de só comidinhas, né? Eu tô querendo cada vez mais fazer algumas receitinhas diferentes pra ele, porque ele quer estar junto participando
participando, tá querendo comer junto. Gente, eu tô muito feliz, tô realmente muito, muito feliz mesmo com toda a nossa trajetória, né? A amamentação foi difícil, a gente superou, a gente ficou ali, perdurou. Foi, olha, no começo foi uma luta assim de guerra mesmo. E depois foi fluindo bem, noites em claro, que ele mamava de 40 em 40 minutos. Gente do céu, quem tá nessa fase sabe que vai passar. Que nem eu falei pra vocês também. Eu nunca quis tirar ele do peito, porque eu sabia que mesmo essa fase dele tá mamando 40 em 40 minutos da noite, na madrugada, ele passava, às vezes, a madrugada em claro, assim, mamando, estando ali no peito. Ele sempre, como eu falei pra vocês, ele sempre foi um bebê muito gordinho, ele mamava muito, e eu tinha muito leite. E às vezes ele mamava tanto, assim, que pra dar a próxima mamada, eu tinha que tirar um pouco de leite pra dar de novo pra ele, porque senão ele não conseguia mamar, não tinha bico pra ele conseguir pegar. Então eu sempre tinha que tirar um pouquinho com a maquininha. A maquininha de tirar leite, a bombinha, eu comprei uma bombinha manual, eu usei ela pra mais de um ano do Gael, de tanto leite que eu tinha que tirar sempre um pouquinho antes pra dar pra ele. Às vezes quando eu ia tomar banho, eu tirava já no banho também, pra depois dar mamar pra ele, porque senão não dava. Eu tinha realmente uma produção muito grande de leite. E foi tudo muito natural, foi muito tranquilo, eu fiquei realmente com o coração bem aliviado, porque era uma fase que eu tinha medo, assim, sabe? Eu tinha um receio de eu querer tirar, no caso, assim, ter essa vontade de querer tirar e não surgiu. Aconteceu dele, partiu dele, foi tranquilo. Não foi do dia pra noite, ele não quer mais mamar, mas foi aos pouquinhos. A última mamada que ele deu foi dia 13 de setembro, nunca mais vou esquecer. A gente tava sentado aqui no sofá e ele tentou mamar, mamou de um lado dele, mãe, não tem leite, mamar o outro lado. Aí ele veio pro outro lado, mamou dele, não tem leite, acabou o leite da mãe. Aí ele até foi contar pro Miguel, né? Miguel tava na cozinha, papai, acabou o leite da mãe, não tem mais agora. E ele nunca mais pediu, assim, pra mamar. Pra não dizer nunca mais, ele pediu acho que 2 vezes pra mamar, porque outra coisa também, a gente sempre tomava banho juntos. E aí, no banho, ele nunca pedia pra mamar. Mas quando a gente saía do banho, que daí geralmente, quando a gente sai do banho, eu levo ele pra trocar, eu tô enrolada na toalha, e ele pegava, né, baixava a toalha e mamava ali no quarto, né. E aí, eu fui começando a levar a minha roupa no box lá pra me trocar lá. Então a gente tomava banho, ele ficava ali brincando bonitinho na banheirinha dele, né, claro, eu dentro do box aberto, eu conseguia ver ele conseguia me ver, não tem problema, tá tudo sob controle. Eu me vestia, né, secava ali rapidinho, me vestia, e aí eu tirava ele. Então quando eu ia pra cama, eu tava de roupa gola alta, ele não me via daqui pra baixo, e eu já falava pra ele outra coisa, então a gente já ia conversando. Agora, né, ele 2 aninhos e pouquinho, ele já tava assim bem... Gael sempre foi muito comunicativo, né, começou a falar cedo, então a gente conseguia conversar já. E aí eu já ia falando pra ele, já ia brincando também. Ele gosta, né, de brincar de Homem-Aranha, então eu já ia pegando ele, brincando de Homem-Aranha, e ele já ia entrando ali de brincar de dinossauro, né, que ele tá na fase assim enlouquecido como dinossauro. E eu acho que essa fase fui eu mais ou menos que influenciei ele, e ele tá seguindo ainda, né? Porque chamar o inteiro foi dinossauro. Mas tudo bem, tudo certo. Então a gente sempre foi ali brincando, e ele já foi ali desapegando, sabe? Ele não pedia mais pra mamar e não me via também, não dava vontade. Voltando então agora, recapitulando como eu falei pra vocês, pra não dizer nunca, ele me viu 2 vezes depois do banho, quando eu tava indo me arrumar. Ele viu o meu peito e ele pediu pra mamar. Só que daí eu falei pra ele, a mamãe não tem mais leite, vamos pegar outra coisa pra comer. E aí eu dava aquela rodeada. E aí eu dava aquela curvinha nele, né? Mostrava outra coisa pra comer, vamos comer isso dali, vamos comer aquilo ali. E passava, sabe? Não era uma coisa que ele pedia pra mamar e ele chorava, e ele queria, desesperado. Não, sabe? Ele falava que não tinha e tá tudo bem. A gente ia pegar outra coisa pra comer e era isso. Não teve um sofrimento, não teve um choro. Ele nunca ficou chorando assim, eu quero mamar e eu não dei, sabe? Foi bem tranquilo. Então, dessa parte, assim, dessa fase, a gente passou
passou, ainda bem, sem traumas, assim, foi muito natural e eu tô bem feliz de verdade com isso. Eu acho que era isso, gente. Não tem mistério, assim, não tem um passo a passo, faça isso que vai dar certo contigo. Talvez algumas coisas da nossa experiência você consiga reaproveitar como dica, né, pra tentar também tirar o peito do seu filho, né, pra conseguir fazer o desmame. Mas, gente, como eu falei, foi partindo dele e foi natural dele e a gente foi se adaptando a essa nova rotina, né. Eu acho que era isso, gente. Eu não sei mais nem o que falar aqui, porque agora é isso. Sabe, eu não sei. É isso, missão cumprida, então. Desmame chegou, 2 anos e 4 meses amamentando. E agora chegou ao fim. Vamos para a nova etapa, nova fase agora e se preparando para as outras ainda, muito mais, né, que tem pela frente. E era isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e espero mesmo que você consiga tirar da nossa experiência alguma dica que te ajude de verdade nesse momento, tá certo? Então, um super beijo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não te esquece, antes de ir embora, de te inscrever no canal, de dar like e de nos acompanhar lá no Instagram também, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Tchau.